Om Gyanathmirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Istadhalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purna Radha Dasyam Pradayakam Nirupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Namo Bhavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasari Murali Manohara Radhikara Shikabam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Deviyai Priyai Keshavasaja Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Primeiramente, então, gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Ashtotara Sata Shrimad Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a todos os mestres do passado, presente e do futuro, e a todos Shri Rupa Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis, Sannyasas, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres, nós podemos nos reunir mais uma vez aqui hoje para falar sobre um tema bastante delicado, que é o consumo de drogas, né, ou de alucinógenos, psicotrópicos, né? Qualquer que seja o nome que você deseja utilizar, né, o efeito é o mesmo. Tá? Então, baseada na tradição Vaishnava, na tradição védica, da cultura védica, tá, existe a percepção de que o consumo de substâncias entorpecentes não é favorável para aqueles que desejam avançar espiritualmente, para aqueles que desejam conhecer a verdade, conhecer quem é Deus, conhecer a si mesmo enquanto alma, enquanto indivíduo histórico. Por quê? Então, eu vou tentar apresentar para vocês diferentes pontos e ângulos, né, através dos quais nós vamos entender, né, que não é favorável o consumo dessas substâncias. Tá? Então, para que nós possamos ter uma consciência harmonizada, para que nós possamos sentir paz, para que nós possamos sentir aquela bem-aventurança, né, aquele entusiasmo, né, não é necessário que nós façamos o uso dessas substâncias entorpecentes. Por quê? Porque, na verdade, essas substâncias, elas proporcionam esse estado, né, de bem-aventurança, e que, além de ser uma bem-aventurança muito, muito limitada, ela é temporária. Tá? E o resultado é, na verdade, o oposto. Por quê?
Porque após o pico, né, de satisfação que a droga oferece, acontece uma queda, né, vertiginosa, como se fosse uma montanha-russa. E a pessoa ela precisa consumir cada vez mais para tentar alcançar aquele sentimento, né, ou aquela sensação de bem-estar provocada pela droga. Então, a droga, como que ela age no nosso cérebro? Vamos então primeiro fazer uma análise bioquímica, né, análise fisiológica. Como que essas substâncias atuam no nosso organismo? Quando você faz o uso dessas substâncias, elas promovem uma descarga muito grande de dopamina no cérebro. E a dopamina, ela é aquela substância que dá prazer. Aquela substância responsável pela, vamos dizer assim, felicidade química, tá, do organismo. Só que dopamina demais também faz mal, ou seja, o organismo ele entende que dopamina em excesso também não é favorável, porque o corpo não consegue também digerir, né, no sentido assim, figurado, né, tanta dopamina, porque ele não foi feito para isso. Tá? Então, o que acontece? Quando o organismo ele recebe essa descarga de dopamina, ele tem a tendência a se defender disso. Então, por mais que seja algo positivo, é algo que o próprio organismo não reconhece como natural. E o cérebro começa a combater, né, e a se defender desse excesso de dopamina. Então, é aí que ele cria os mecanismos de autodefesa, tá, que impedem, né, que nós possamos absorver ou produzir mais dopamina, né, ao consumirmos aquela droga novamente. Então, você promove aquele estado de excitação através dessa dopamina, mas ao mesmo tempo o cérebro rejeita. E aí você precisa consumir de novo, achando que você vai chegar naquele mesmo estado de satisfação que você chegou antes, só que o cérebro já entende e já freia essa produção de dopamina e você não consegue alcançar aquela mesma sensação, né, que você alcançou da primeira vez. E aí você passa para o consumo ainda maior. Então você precisa aumentar a dose, achando que com isso você vai conseguir de novo aquela sensação que você obteve, né? Só que na verdade o corpo está impedindo que essa dopamina seja liberada. Por quê? Porque ela não é normal, não é natural uma quantidade dessa em excesso. Daí tudo que é em excesso faz mal e o organismo não aceita. Então é por isso que as pessoas morrem de overdose. Por quê? Porque aquela sensação que elas querem alcançar não é alcançada, né? E elas exageram, né, nas doses, achando que aumentando a quantidade elas vão conseguir chegar naquele estado de satisfação que elas tinham antes. E o corpo não consegue, por um outro lado, também digerir essa droga e ele acaba entrando em colapso. Tá? Então, o efeito dessas drogas ele é aparentemente positivo, tá? Só que ele sempre acaba o quê? Numa dependência. Uma dependência mental que depois se torna uma dependência física, só que sem o efeito desejado. Tá? Então agora, procurando entender por um outro aspecto, tá? Que é o aspecto espiritual, nós sabemos que essas substâncias, elas são originadas de plantas, né, ou de, enfim, fungos, que seja, mas são seres vivos.
tá? São plantas, e todo ser vivo tem uma alma, todo ser vivo tem uma consciência, tá? Então, muitas das vezes, o que acontece? Essas plantas, tá? Elas são controladas por entidades, tá? São entidades ou chamadas de elementais, né? Entidades que são malignas. Por que malignas? Porque elas querem algo em troca. Então, quando você faz o consumo, por exemplo, da maconha, né, ou de algum cogumelo alucinógeno, tá, ou do LSD, etc., você, com a intenção de expandir a tua consciência, de ter percepções que normalmente você não teria, e você consegue aquilo, você, né, agradece aquela planta, né, por ter te proporcionado isso, só que isso não vai ser de graça, né? Parece que aquilo ali está disponível de graça, que aquela planta simplesmente te oferece, né, esse benefício de graça, mas não é verdade, tá? Existe um preço para isso. E o preço que se paga é justamente a escravidão e a dependência àquela planta. Por quê? Porque aquela entidade que rege, né, que domina aquela planta, ela vai usar o seu corpo, né, para satisfazer os seus próprios desejos. Então, essas entidades sutis, elas não têm um corpo humano, e esse corpo humano, ele permite o quê? O desfrute sensorial, a luxúria. Então, essas substâncias, elas vão estimular você para que você sempre busque fazer o uso delas, para que essas entidades sutis, que são personalidades, né, mesmo, possam fazer o uso do seu corpo, da sua consciência, para que elas tenham desfrute. Tá? Então vejam bem, se você utiliza essas substâncias, você vai estar se tornando um escravo, né? Não só daquele hábito em si, mas também um escravo de entidades sutis, que vão estar te usando e te manipulando para o benefício delas. Podemos então aqui dar um exemplo da ayahuasca. Tá? A ayahuasca é uma das plantas alucinógenas mais poderosas que tem. E eu já ouvi vários relatos, inclusive de amigos, que ao consumirem essa planta tiveram visões divinas, visões de personalidades divinas, de Krishna, de Shiva, de Ganesha, né, e aí por diante. Só que, de acordo com a nossa tradição Vaishnava, nós sabemos que para você ter a visão de uma personalidade divina é muito difícil e você precisa passar por um processo de muitas vidas, né? Você precisa estar num estágio muito elevado de devoção, de consciência. Então, você precisa estar completamente desapegado, por exemplo, do desfrute sensorial. Você precisa ser um santo, você precisa seguir princípios, você precisa ter uma vida dedicada, tá, à adoração dessas personalidades para que você possa ter essa visão. Salvo raríssimas exceções, mas via de regra é assim que funciona. Então, o que acontece? Os Vedas explicam que as entidades malignas, né, ou demoníacas, elas têm a capacidade de assumir qualquer forma que elas desejem. Então, elas podem assumir a forma de um anjo, né, de um santo, assumir a forma de uma mulher, de um homem, de uma criança, enfim, né, forma de objetos. Eles têm esse poder, né, sobrenatural de assumir certas formas. E a literatura védica está recheada, né, de exemplos como esse. Então, um exemplo clássico que eu posso dar para vocês agora foi o rapto de Sita, a esposa do Sr. Rama, que foi feita pelo demônio Ravana. Então, Ravana, ele era um grande demônio e ele se disfarçou, assumiu a forma de um sannyasi, né, de um mendicante renunciado,
e foi até a cabana onde Sita estava pedir, né, algumas doações para ela. E naquele momento ele se aproveita e rapta Sita. Então, os demônios podem inclusive se fazer passar por santos, né, e enganar até mesmo personalidades como Sita. Tá? Então, essas visões, tá, que as pessoas têm quando elas utilizam dessas substâncias, principalmente da ayahuasca, na verdade são como hologramas. Tá? Essas entidades sutis que dominam essa planta, né, ou essas plantas, né, no caso, são duas, elas podem assumir essas formas para seduzir, né, aquela pessoa que está ali fazendo aquele ritual com o objetivo de mantê-lo, né, fiel, para que essa entidade possa ter mais um corpo para usufruir e desfrutar. É basicamente esse o princípio da coisa. Né? Tanto que as pessoas que fazem uso dessas plantas, elas não têm qualquer padrão, né, devocional ou qualquer padrão moral ou de princípios, né, que justifique, né, o fato delas terem uma visão divina como essas. Tá? A ciência por trás da religião, da cultura védica, não permite que você possa dar espaço para o charlatanismo. Tá? O charlatanismo ele não tem vez na cultura védica porque ela é baseada em ciência, ela não é baseada simplesmente em experiências subjetivas. Tá? Todo o processo de avanço espiritual ele tem um método, né? Ele tem um passo a passo, ele tem estágios. E esses estágios eles devem ser cumpridos à risca, devem ser conquistados, né, à risca. Tá? Então essa ciência ela protege, né, essa tradição para evitar que qualquer pessoa, né, mal intencionada ou não, ou simplesmente por ingenuidade, né, não propague, né, que ela teve esse ou aquele sintoma, né, de êxtase ou de visões, etc, etc. Tá? Isso não é possível, tá, fora de uma doutrina, fora de um processo de avanço espiritual recomendado pelos próprios Vedas. Tá? Então, da mesma forma, se você tem visões de anjos da Igreja Católica, tá, existe também um processo através do qual, né, a Igreja Católica ela apresenta esses anjos e explica como você consegue ou não chegar até esses anjos. Não é simplesmente tomando uma planta alucinógena que tudo fica ao nosso dispor, ao nosso bel prazer. Não. Cuidado. Esse mundo que nós vivemos é um mundo de Maia, é um mundo de ilusões. Tá? Tudo que é muito fácil, tá, vem das mãos do diabo, vem das mãos do mal. O que significa diabo, diabólico, né? Significa no grego diabolos, aquele que cria a divisão, aquele que vai te afastar, que vai te separar da verdade, que vai dividir, né? Ou seja, Deus de um lado, você do outro, a verdade de um lado, você do outro, para que ele possa se aproveitar de você. E o resultado que nós vemos do uso contínuo dessas substâncias são pessoas que ficam completamente apáticas, né? Dependentes, inclusive, daquela substância. E aquela substância, de fato, ela não liberta ninguém. Né? Ela, na verdade, as torna escravas dela mesma. Tá? Existem pessoas, inclusive, que fazem o uso, né, da ayahuasca para se libertar do vício de outras drogas, mas acabam, assim, muitas vezes também ficando dependentes da própria ayahuasca. Tá? Claro que não estou aqui generalizando, nem estou dizendo que todo mundo que faz uso automaticamente fica dependente. Não. Mas é preciso que se tenha em mente a proposta. Né? O que nós queremos, de fato? Será que essas substâncias podem oferecer aquilo que nós desejamos, né, no fundo do nosso coração? Então, qual é o verdadeiro anseio da alma?
A alma, ela deseja conhecer Deus, que é a fonte dela. Tá? Todo objeto, ele sempre tende a buscar a sua origem. Então, por exemplo, os rios, eles vão para o mar. Por quê? Porque a origem da água é o mar. É do mar que as nuvens pegam a água, né? Ou seja, é do mar que as águas se levantam aos céus, se transformam em nuvens, para ser um pouco mais claro, e fazem chover na terra. E novamente essa água volta para o mar. Da mesma forma o fogo. Né? Se você acende um fogo, a tendência do fogo é subir. Por quê? Porque o fogo ele quer se encontrar com o sol, que é o fogo central, que é a origem do fogo. Então, todo objeto tem a tendência de querer encontrar a sua origem. Então, da mesma forma, a alma ela tem esse objetivo. A alma ela só tem um desejo, que é conhecer Deus, conhecer a sua origem. Tá? Não que a alma seja Deus. Tá? Isso é um outro equívoco, tá? do movimento de Nova Era. Né? Achar que, né, nós somos Deus. Não. A alma ela é um produto de Deus. Ela foi criada por Deus. E ela só irá se satisfazer com esse encontro, com essa união com Deus, com essa yoga. Tá? Vou agora dar um exemplo bem prático para vocês, que é quando Srila Prabhupada, né, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, foi para o Ocidente, né, em 1965, né, ele chegou nos Estados Unidos e lá ele encontrou os hippies, né, o movimento hippie. E os hippies eles achavam que estavam, que eles tinham encontrado, né, a verdade, né, e essa verdade ela era exatamente aquilo que eles não tinham naquela sociedade tradicional norte-americana. Então eles queriam simplesmente fazer tudo que, né, viesse na mente, né, a satisfação plena e restrita dos seus desejos carnais e espirituais, né, o consumo livre de alucinógenos, né, a prática também livre de sexo, enfim, todo tipo de, né, a expressão, né, do seu próprio eu que surgisse deveria ser, né, plenamente manifesta. Então, Srila Prabhupada ele começou a pregar a consciência de Krishna e ele acabou fazendo muito sucesso entre os hippies. Por quê? Porque, na verdade, existe uma tendência natural, né, da mente, do nosso espírito, da alma, de buscar pela ordem, tá? Buscar pela organização das coisas. Por quê? Porque é uma tendência de Deus. Né? Deus ele ordena tudo. Né? Deus não faz um caos, Deus faz uma coisa ordenada. A criação ela tem uma ordem, ela tem uma rotina, tem um sentido, ela tem uma função, ela tem um propósito, ela tem um método. Né? Então ela é ordenada. Né? Então, aquela vida de hippie era uma vida de caos. De caos por quê? Porque não havia uma ordem, não havia uma ordenação, não havia uma disciplina. Né? Você fazia tudo aquilo que você queria a qualquer momento, mas você acaba também se fazendo refém desses desejos que são desejos que não são naturais. Não são desejos que vêm da alma, são desejos que vêm da mente, né, e do corpo. E quando a mente ela é manipulada, né, através do sistema educacional, da mídia, etc., etc., ela produz desejos que não são desejos naturais, são desejos artificiais. Então, aqueles hippies, né, muitos deles encontraram, né, no movimento da consciência de Krishna uma oportunidade de se ordenarem da maneira correta. Então, antes eles diziam não às regras,
né? Mas agora eles começaram a pedir regras. Mas quais regras? Regras que são favoráveis, regras que trazem harmonia, regras que na verdade libertam. Tá? Por quê? Se você segue certas regras, você consegue se libertar, né, de maus hábitos, de vícios, né? Então regras também libertam, né? Há uma visão muito imatura, muito infantil, de que regras limitam, regras restringem, né? Regras não permitem que haja um fluxo espontâneo, né, de pensamentos e ações. Na verdade, não. Por quê? Porque conhecendo a natureza humana, nós sabemos que o ser humano ele não é perfeito, né? Ele não é perfeito, ele tem vários defeitos. E se você deixa que tudo seja espontaneamente concretizado, os defeitos também serão concretizados, né? E a sua vida se tornará, em função disso, caótica. Então a função das regras é justamente evitar que os desejos se concretizem, se manifestem, para que você simplesmente deixe que as suas virtudes possam se expressar e ter espaço, né, para que a sua vida se torne o quê? Ordenada e harmonizada. A harmonia, ela só existe na ordem. Uma coisa que não tem ordem, que não tem um ponto de encontro, não pode ter harmonia. Tá? E, como vocês sabem, esses hippies eles faziam uso de alucinógenos. Né? E, como eu expliquei, todo esse processo ocorre, né? E aquela satisfação que você deseja obter, ela nunca é alcançada de fato. A comunhão com Deus, né, nunca é alcançada de fato. O que essas drogas elas oferecem para você? Elas oferecem uma grande armadilha, que é a opção de você achar que você é o próprio Deus, ou de que não há Deus, né, e que tudo é um todo indiferenciado, uma energia única e absoluta, né, que se parece muito também com o budismo. Tá? Então, o que Srila Prabhupada ele ofereceu? Ele disse, olha, vocês não precisam fazer uso dessas substâncias, né, vocês não precisam ficar deixando os seus sentidos descontrolados, vocês não precisam seguir, né, esse padrão de vida. Vocês podem cantar o Mahamantra Hare Krishna, vocês podem se tornar vegetarianos, vocês podem abandonar o uso dessas substâncias, do álcool, vocês podem regular o sexo de vocês, ou simplesmente restringir o sexo completamente e ficarem celibatários. Né? E ao seguir essas regrinhas, vocês serão altamente beneficiados. E foi o que aconteceu. Houve uma migração em massa, né, dos hippies para o movimento Vaishnava. Por quê? Porque de fato eles encontraram ali, né, tudo o que eles estavam buscando, mas até então estavam perdidos, né, meio que num comportamento improvisado, né, numa busca ainda autogestionária, né, da verdade. Só que Srila Prabhupada disse, não, se você deseja encontrar a verdade, você precisa seguir os caminhos, os passos, né, descritos nas escrituras sagradas, que é uma própria revelação dessa verdade. Tá? A verdade, ela não é subjetiva. A verdade, ela não depende da tua observação, né, da realidade. A verdade, ela se impõe, independente de você percebê-la ou não, independente de você vivê-la ou não. Nós somos um produto da verdade, nós não somos a causa da verdade. Tá? A nossa reflexão sobre a verdade, ela é posterior à nossa própria existência. Então, nós somos um produto dessa verdade, não uma causa para essa verdade. Então, ao invés de tentar descobrir, né, qual é a minha verdade, era muito mais fácil descobrir qual a verdade que deu origem a mim. E essa verdade, ela é comum a todos. Tá? Então, seguindo o processo do Vaishnavismo, né, da consciência de Krishna,
aqueles hippies começaram a cantar os santos nomes. E ao cantar os santos nomes, eles conseguiram abandonar o uso de alucinógenos. Né? E Srila Prabhupada, ele costumava dizer que ele transformou os hippies em happies. Ou seja, ele fez os hippies ficarem felizes. Antes eles eram hippies e tinham uma aparente felicidade, uma aparente satisfação, mas que no fundo era motivada por uma grande angústia, por um grande vazio, por uma falta de sentido, e havia sempre a necessidade de romper com esse padrão, ou com os padrões que vão se construindo dia a dia dentro de nós, porque não está satisfatório. Então o uso dessas substâncias contínuo é um reflexo de que você deseja destruir algo que diariamente está sendo construído, mas que não é satisfatório. Por quê? Quando você encontra algo realmente satisfatório, você não quer mais destruir. Quando você alcança um estado de consciência bem-aventurada e plena, você não quer destruir, você quer manter. Mas com o uso dessas substâncias não existe esse estado permanente. Existe sempre o quê? Altos e baixos. E mesmo assim, de maneira completamente diferente, de como se você tivesse alcançado esse estado através de uma prática natural. E qual é essa prática natural? É você cantar o Hare Krishna Mahamantra, que é o nome de Deus. Só Deus pode satisfazer os anseios que você tem. Só Deus pode te dar paz. Só Deus pode trazer a harmonia, a bem-aventurança que você busca. E só Deus pode suprir o amor que você precisa. Uma das razões pelas quais as pessoas utilizam as drogas é para suprir a falta de amor. Isso é uma observação das mais simples. Qualquer psicólogo de começo de carreira consegue entender que há uma carência muito grande. Só que essa carência, ela não é simplesmente uma carência afetiva mundana. Ela é uma carência da alma que todos os seres vivos têm. E essa carência é a carência do amor por Deus, ou do amor de Deus. E você só vai conseguir se livrar de todos esses vícios e maus hábitos quando você tiver contato com esse amor divino. Então, eu convido você que ainda faz uso dessas substâncias, faça um teste. Cante o Hare Krishna Mahamantra. Pratique a consciência de Krishna. Siga princípios básicos de vegetarianismo, de não intoxicação. Procure controlar a sua vida sexual. Não faça sexo que não tenha a intenção de reproduzir. Se você não tem um parceiro ou uma parceira fixa, mantenha-se celibatário. Conheça um pouco da beleza que é, da bem-aventurança que é estar num estado puro, de integridade. Porque o sexo ilícito ele também leva ao quê? Leva à promiscuidade, leva a um descontrole que também vai automaticamente desencadear uma série de outros comportamentos negativos, inclusive esse do abuso de drogas. Então, é um pedido que eu faço, um convite, experimente cantar o Mahamantra Hare Krishna diariamente, o máximo que você puder. Procure entender os ensinamentos da cultura védica, que é a primeira cultura criada aqui neste mundo material. É a mãe de todas as outras demais culturas. Foi na cultura védica que surgiram as ciências, a filosofia, a arte, a religião, a engenharia, a arquitetura, etc, etc, etc. Ok? E qualquer dúvida, perguntas, deixe aqui no seu comentário, que eu terei a maior satisfação em poder
orientar. Hare Krishna, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.